Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à palavra pastoral que a gente convencionou chamar de palavra estratégica. Nós estamos falando sobre vida devocional sadia. Os slides eu mandei para aí, e aqui está faltando aquele instrumentozinho que passa os slides, ele não está aqui não. Quantos irmãos estão preparando ali o material? Nós vamos dar sequência a essa palavra estratégica, necessária, estratégica. E é possível, irmãos, que a gente fale um pouco mais, inclusive nas próximas quartas-feiras, porque esse assunto, como a igreja, ela tem, digamos assim, diminuído a frequência, na parte da comunhão estamos um pouco mais separados, a vida devocional sadia, nesse momento, faz uma diferença muito grande. Irmãos, nesse sentido, nós vamos lembrar aquilo que foi visto na quarta-feira próxima passada, quando a gente estava falando sobre vida devocional sadia, nós estávamos falando sobre a questão de relacionamento, um relacionamento mais profundo com o Senhor através de uma vida devocional sadia. A vida cristã ou vida espiritual é a expressão terrena do nosso relacionamento com Deus, um relacionamento especial que temos com Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós estamos aqui falando sobre coisas que levam a uma reflexão e a uma prática de como atingir uma maior profundidade, como atingir uma maior intimidade na nossa devocional com Deus. Nós vimos aqui, inclusive, que Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele divide as pessoas naquelas que têm o Espírito Santo de Deus e aquelas que não têm o Espírito Santo de Deus. Aquelas que não têm o Espírito Santo, não foi essa não, meu irmão, eu mandei outra. Já tem uma mais atualizada. Beleza, pode ir. Quantos irmãos? Aquelas que não têm o Espírito Santo de Deus, é aquele homem natural, que não aceita, ele não entende, ele não tem discernimento espiritual. Por quê? Porque ele não é nova criatura. O Espírito Santo não está nele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo vai falar sobre esse homem natural, esse homem que não consegue entender as coisas espirituais. A sua visão espiritual, ela simplesmente não ocorre. Ele não é nova criatura, não nasceu de novo. No entanto, aqueles que são nova criatura, Paulo vai dividir esse grupo em dois grupos. Os crentes chamados crentes mundanos e aqueles que são mais espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 1 a 3, Paulo vai dizer, exortando os crentes de Corinto, que ele está falando àquela comunidade, não a pessoas que atingiram maturidade, mas por causa dos problemas que estavam acontecendo lá, ele vai dizer que eles são crentes mundanos, são crianças na fé, que não têm condições de receber muita coisa justamente por isso, porque são imaturos. O crente mundano, ele é carnal, ele é lascivo, ele é imaturo. Apesar dele ser nova criatura e o Espírito Santo estar residente nele, o seu corpo ser templo do Espírito Santo, mas ele não permite que o Espírito Santo seja o presidente da vida dele. Ele vive como se o Espírito Santo não fizesse parte da vida dele. Como diz 1 Tessalonicenses 5, lá no finalzinho, ele extingue o Espírito, ele retira o Espírito de sua vida. Ele não frutifica, as suas decisões não são boas, ele geralmente é uma pessoa inconstante, ele não é pleno de alegria. Por quê? Porque ele não consegue viver nem o mundão, nem consegue viver uma vida de plenitude cristã. Ele está em cima do muro, as suas decisões não são boas. Ele sofre com isso, sofre essa dupla frustração. Já o crente espiritual não, o crente espiritual, ele tem discernimento espiritual. Por quê? Porque ele é espiritualmente orientado. Pelo fato dele ter intimidade com Deus, ele consegue ouvir melhor a voz do Senhor. Tem muita gente que
perdeu a sensibilidade espiritual, não consegue ouvir o Senhor falando ao seu coração. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem tido essa experiência de profundidade, ele tem sido superficial. O crente maduro, ele é piedoso, ele sabe tomar decisões. E qual é o objetivo dessa disciplina, que é a questão da vida devocional, a questão da vida cristã com maturidade? O objetivo maior é fazer com que a pessoa deixe de ser uma pessoa imatura e seja uma pessoa madura na fé, que ela possa se desenvolver, que ela possa ter crescimento. E ali vimos também que existem alguns elementos que nós vamos prestar um pouco mais de atenção. Nós vamos prestar um pouco mais de atenção na questão do tempo, a questão da palavra de Deus, a questão da oração, da adoração, do louvor, a comunhão com os outros crentes. E a gente viu aqui que, de uma certa forma, é fundamental, é necessário para que a pessoa possa se desenvolver na fé, que ela faça parte de uma comunidade de fé. Porque na comunidade de fé, ou ela ministra, ou ela é ministrada. Quando ela ministra, ela coloca os seus dons à disposição do povo de Deus, para a glória do Senhor. Quando ela é ministrada, ela é edificada. Então, tudo aquilo que é feito na comunidade de fé, tudo aquilo que é feito na comunhão dos irmãos, na igreja, tem esse duplo objetivo: a glorificação do nome do Senhor e a edificação da pessoa. E, sobretudo, a dependência real e total do Espírito Santo. Nós falamos aqui de uma forma muito clara, inclusive, que é necessário que haja disciplina na vida cristã. Eu falei uma frase muito forte, brinquei com essa frase, inclusive os irmãos até falaram comigo aí no offline, dizendo que eu estava muito bravo na quarta-feira. Irmãos, me perdoem, é porque esse tema é um tema que chama muito a minha atenção. E como eu fui um igrejado, como eu fui um crente mundano durante um bom tempo da minha vida, eu tenho condições de falar com propriedade sobre isso que eu estou falando aqui, e com prática. Então, às vezes a gente se exalta. Eu quero até aproveitar esse momento para pedir perdão se porventura eu falei alguma coisa que possa ter lhe ferido, mas a realidade é essa: não existe crescimento, desenvolvimento em nenhuma área da nossa vida. Não existe desenvolvimento sem dor. Não existe desenvolvimento sem dor. Nem no nosso corpo físico, nem na nossa alma, e, sobretudo, no que tange a questão espiritual. Mesmo sendo dependentes da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida para a santificação, existe uma parte minha que eu entro em parceria com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele só vai lembrar os textos bíblicos que eu leio. Então, eu preciso ler os textos para que esses textos tenham acesso à minha mente e que o Espírito possa transformar isso em atitude. Então, o Espírito Santo só vai poder, em determinados momentos, falar fortemente ao meu coração se eu tiver uma leitura devocional da palavra, estiver sintonizado com ele, e a oração é fundamental nesse sentido. Então, eu tenho que orar, que é justamente o tema que nós vamos estar falando hoje. Santificação, irmãos, é um processo. Tem o lado divino, tem o lado humano. E no lado humano, Colossenses 1,10 nos leva a refletir que é necessário que haja perseverança. E aqui eu vou dizer uma coisa: vida devocional, o X da questão não é começar. Vida devocional, o X da questão é manter. É todo dia. Manter. E outra coisa, manter com as motivações boas. Porque tem muita gente que até mantém uma vida devocional, mas muitas vezes essa vida devocional, ela não é sadia porque ela não faz com o coração grato, ela faz para cumprir uma tabela. Porque na igreja ela aprendeu que tem que ter uma vida devocional sadia e ela começa a investir nisso quase que como que à força. Se você está nesse nível, investindo na vida devocional à força, eu gostaria de pedir, em nome de Jesus, que você insistisse, que mais dia ou menos dia, o Senhor vai se revelar de forma profunda a você. E aquilo que era a força vai se transformar em prazer. Aquilo que era difícil vai se transformar em hábito.
E assim como a gente não consegue viver um dia sequer sem a nossa alimentação natural, vai chegar um certo momento na sua vida que você não vai conseguir passar um dia sem ter um a sós com Deus bom. E o final de todo esse momento, eu vou mostrar aos irmãos, na prática, como é que a gente faria um a sós com Deus. Eu vou mostrar aos irmãos todo o processo, como é que eu faço meu a sós com Deus, e dar algumas dicas aos irmãos como é que isso pode ser feito. Nós vimos ali duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, o crente ele não é chamado por Deus para viver uma vida cristã sozinho. A caminhada cristã é uma caminhada coletiva. Eu gosto muito da definição emocional de igreja. Igreja é um lugar onde nos reunimos para chorar com os que choram e para se alegrar com os que se alegram. A igreja tem muitos problemas? Tem, não vamos negar isso. Existe igreja perfeita? Muito provavelmente não, irmãos, porque é uma coisa em que o ser humano, que tem uma tendência natural ao pecado, participa. É possível que, em função disso, aqui e ali, algumas coisas possam não ocorrer como muitas vezes nós pensamos e gostaríamos que fosse. Eu, como líder, eu posso, inclusive, ter decepcionado a muitos irmãos aqui, como líder. Mas eu quero lembrar aos irmãos que sou um ser humano. E que, nesse aspecto, eu posso falhar também. E aqui, infelizmente, tem uma ideia que não é bíblica, porque o texto bíblico não faz referência a isso. O pessoal diz muito assim, não, o pastor é o anjo do Senhor que protege a igreja. Não existe nenhum texto bíblico que dê suporte a essa verdade. O pastor não é anjo. Quando você leva em consideração dizendo, não, o pastor é um anjo, você está nos desumanizando. E você está criando as suas próprias decepções. Porque não somos anjos, nós somos seres humanos, nós podemos falhar, e essas frustrações muitas vezes são as pessoas mesmo que criam. Porque o pastor é ser humano, come pizza, ele volta, ele tem raiva, a unha dele encrava. Do mesmo jeito que todo mundo, nós somos um ser humano como vocês são. Agora, o Senhor nos deu um dom específico, nos deu capacitações específicas, um chamado específico, que é possível que muitos não tenham. E é possível até que outros até tenham mais que a mim mesmo. Mas eu quero lembrar os irmãos disso. Quando você chama, não, lá vem o anjo da igreja, você está desumanizando. Outra coisa, o anjo, ele é um ser que a gente pressupõe que não tem falhas, esse tipo de coisa. A gente começa a exigir dos pastores e dos líderes que tenham esse mesmo tipo de postura. Isso é muito desumano. Isso é muito desumano. Então, irmãos, o crente ele não deve tentar ser como Cristo através das suas próprias forças, mas ele precisa depender do Espírito Santo para produzir nele o fruto da justiça e manifestar nele a própria vida de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que a santificação de nossas vidas possa se desenvolver. A santificação é um processo, e nesse processo existe uma parceria. Existe o lado humano e existe o lado divino. O lado humano envolve disciplina. O lado humano envolve vontade. O lado humano envolve intelecto. O lado humano envolve todo o ser da pessoa. O lado divino é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, purificando ele, ajudando ele a ouvir a voz do Senhor, ajudando ele a que ele tome as decisões mais acertadas. E é nessa junção que está o desenvolvimento da vida cristã. Na quarta-feira próxima passada, eu falei sobre um dos pilares da vida devocional, que é justamente a adoração. E nós vimos aqui que nós fomos resgatados para a glória do Senhor. E essa é uma das funções principais nossas, como crentes em Cristo Jesus, como crentes no Senhor. Quando nós nos reunimos para adorar, nós estamos executando uma das funções principais do crente e uma das funções principais da igreja. A igreja se reúne em comunhão para adorar a Deus. Nós devemos adorar ao Senhor.
Quero lembrar os irmãos que na quarta-feira passada eu falei que existem 2 tipos de adoração. A adoração chamada comunitária, pública, que é essa aqui, que é executada na igreja, na comunidade de fé. E eu falei também, baseado no texto de Mateus, no capítulo 6, a adoração particular, que é justamente o a sós com Deus, que é justamente a vida devocional, que é isso que a gente está enfocando mais aqui. Eu não vou estar falando sobre adoração comunitária, eu vou estar falando sobre aquele momento do a sós com Deus, quando a gente entra no quarto, de acordo com Mateus 6, quando a gente se ajoelha sozinho, sem sugestão social, quando a gente clama a Deus. Esse momento de adoração particular é o momento que traz, digamos assim, alimento maior para a nossa alma. E a gente viu que adorar é expressar o nosso amor a Deus, por quem Ele é, pelo que Ele disse e pelo que faz. É diálogo, é oferta, é agradecimento, é comunhão, é humilhar-se na presença do Senhor. Adoração, o pastor Asaf Borba, o cantor Asaf Borba, ele tem uma definição de adoração que eu acho fantástica. Adoração é quando a fé se transforma em amor. Inclusive, esse é um dos títulos de um de seus livros, que, no meu ver, é um dos livros mais simples, todavia mais completos e profundos sobre a adoração. Adoração não é música. Adoração é um estilo de vida, em que o nome do Senhor é glorificado em todos os aspectos da nossa vida. Adoração é quando nós temos a nossa mente, a nossa vontade canalizados em Deus para a glória dEle. Então, nós podemos, inclusive, nas nossas atividades mais simples, fazer para a glória do Senhor. Como diz Paulo em uma de suas cartas, em tudo dai graças ao Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre oração. Oração. Oração é o segundo fator-chave da vida devocional. O texto de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aqui tem uma orientação fantástica de Pedro para nós. Cresça na graça e no conhecimento. Essas 2 coisas devem crescer equilibradamente. Eu gostaria de pedir, nesse momento, até para que você possa descansar um pouquinho suas pernas, que você ficasse em pé, um instantinho para a gente decorar esse versículo. Cresça em graça, cresça em conhecimento. Vamos imaginar que o seu ombro direito seja crescer na graça, o ombro direito. O ombro direito seja crescer na graça. Que o ombro esquerdo seja crescer no conhecimento, certo? Então, o ombro direito crescer na graça, ombro esquerdo crescer no conhecimento. Cresça só na graça, cresça só o ombro direito. Cresça só o ombro direito. Você está torto, está vendo? Isso não é bom, isso vai lhe dar problema. Cresça só o ombro esquerdo, cresça só no conhecimento. Torto também vai dar problema. Agora junte os dois. Cresça os dois juntos. Olha só, a barriga vai embora, a postura como mudar, você como ficar forte, bonitão, tá vendo? Pode sentar, gente. Olha, de uma forma muito simples, eu quero justamente trazer o equilíbrio dessas 2 coisas. O que é crescer na graça? Crescer na graça é crescer na vivência da graça de Deus. É crescer na vida de comunhão, de intimidade, de oração, das experiências, dos dons espirituais. Isso é o crescer na graça de Deus. E o crescer no conhecimento? É crescer no conhecimento da palavra. É buscar a Deus pela sua palavra. Como diz Paulo, o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, essas 2 coisas precisam crescer equilibradas. Infelizmente, neste sentido, existem irmãos que estão desequilibrados. Tem muita gente que só procura crescer na graça. É aqueles irmãos que são loucos por oração. Onde é que tem uma oração? Uma oração aqui, uma oração ali. Tem
tem uma oração de fogo ali, tem um monte ali, tem não sei o que e tal, e mais. Mas no que tange a questão da palavra, não procura se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Aí o que é que acontece? Esse tipo de crente é um crente que é fadado a ser levado por qualquer vento de doutrina, e enganado por qualquer coisa. Ele é inconstante, ele é excessivamente emocional. Eu não estou dizendo que o Senhor não seja o Deus das nossas emoções, mas eu não quero que os irmãos confundam espiritualidade com emocionalismo. São duas coisas totalmente distintas. Tem muita coisa que é fruto de emoção e que, em tese, não tem espiritualidade alguma. E tem muita coisa que ocorre no campo da racionalidade e que é profundamente espiritual. Então, irmãos, o que nós estamos querendo trazer é justamente esse sentido do equilíbrio. No entanto, tem uma outra galera que pensa que crescer em Deus, crescer na maturidade, é crescer só no conhecimento da palavra. Tem gente que lê a Bíblia de ponta a ponta, que conhece doutrina, que sabe as coisas aqui na cabeça, mas essa palavra não desceu para o seu coração. Ela confunde espiritualidade com intelectualidade cristã. Intelectualidade cristã não é espiritualidade. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, que sabem dos conceitos, que conhece teologia sistemática, que conhece a história da igreja, que conhece hermenêutica, às vezes até prega, conhece homilética, mas não tem intimidade com Deus, a sua vida é derrotada, ele não consegue ouvir a voz do Senhor, infelizmente ele é abraçado, cai facilmente nas tentações, nas provações, ele murmura. Sabe por quê? Porque ele confunde vida espiritual com intelectualidade cristã. E as duas coisas não são a mesma coisa. E o que é pior, tem muita gente até que se refugia atrás da intelectualidade cristã, como se isso fosse espiritualidade. Não é assim, irmãos. Ler a palavra de Deus é profundamente importante, mas eu preciso entender que eu preciso ler essa palavra com oração e, sobretudo, aplicar essa palavra na minha vida e fazer com que ela seja prática de vida. Se não fizer isso, é só intelectualidade. Se a gente não colocar a palavra de Deus em prática, tudo aquilo que nós temos acerca dela, de conhecimento cognitivo, intelectivo, é só intelectualidade cristã. Isso não significa intimidade com Deus. Tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas não toma uma decisão que preste. Não consegue ser cheio do Espírito Santo. Não consegue ter plenitude. Não consegue ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. Adoração é quando a fé se torna amor. Se nós amamos alguém, nós nos comunicamos com ele. Concorda ou sem corda? Eu nunca vi ninguém dizer que ama uma pessoa e não se comunicar com ela. Nunca vi, isso não existe. E, sobretudo, irmãos, a comunicação, ela é algo que parte do coração. A comunicação primordial é aquela que é feita de coração. A pessoa quer se comunicar. A pessoa quer conhecer, a pessoa quer interagir. Essa é a comunicação melhor. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, nós nos comunicamos com Ele. E oração é comunicação pessoal com Deus. Oração é quando a gente decide no nosso coração dizer: eu vou conversar com o Papai do céu, eu vou conversar com o Senhor, eu vou conversar com o Eterno. E aí vem uma das grandes coisas da liberdade espiritual pela vida devocional. É porque muitos de nós viemos de contextos em que para se chegar até Deus era necessário que alguém intermediasse isso. Mas em Cristo Jesus não é necessário mais isso. Quando o Senhor morre na cruz do Calvário, Ele vence a morte ressuscitando, o véu é rasgado do alto a baixo como um símbolo de que agora nós temos diretamente acesso ao Pai através dele. Então nós podemos nos comunicar diretamente com Ele.
nós podemos interagir com Ele. E essa interação chama-se oração. Eu vou falar de oração no nível amplo. Por quê? Porque se você chegar para mim e dizer assim, pastor, quais são os textos na Bíblia que falam sobre oração? Irmãos, existem muitos textos. A Bíblia, praticamente, é um livro em que aqui e ali alguém está fazendo uma oração. É porque a gente não nota, porque para muitos de nós, a oração foi afetada por aspectos, digamos assim, comunitários, institucionais. Para muitos de nós, oração é só quando a gente fecha os olhos, baixa a cabeça, ou então quando se ajoelha, quando fecha os olhos, quando está bem contrito, mas não é. Se você prestar atenção aos textos bíblicos, você vai perceber que muitos deles oravam com os olhos abertos. Muitos deles oravam na batalha. Estavam batalhando, Senhor, nos salva. A oração é uma comunicação que pode ocorrer num nível muito mais frequente e muito maior do que o que a gente pensa. Quando a gente tem essa dimensão bíblica da oração, a nossa vida de oração, ela se enriquece. Chame o Senhor para participar do seu dia a dia, da sua vida, da sua rotina, como se o Senhor, e de fato Ele está. O Senhor está ao teu lado, então você pode conversar com Ele. Converse com Ele, com os seus olhos abertos. Agora, muitas vezes, nós fechamos os olhos na oração aqui, por quê? Para tentar ter mais foco, para tentar se concentrar, para não prestar atenção, não desviar a atenção. Mas no dia a dia, irmãos, é fantástico quando você ora com os olhos abertos. E eu vou além. Experiências espirituais na natureza. Alguém já esteve aqui? É fantástico. Sabe como? Vou lhe dizer. Gosto demais de fazer isso. O Salmo 19 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e a terra o firmamento das suas mãos. Irmãos, quando eu estou andando num lugar florido, quando eu estou andando num lugar em que a natureza é bonita, a natureza é exuberante, ao olhar para ela, eu sinto tanta alegria no meu coração. E oro olhando para as plantas. Eu oro olhando para a beleza dos animais. Eu oro olhando para a beleza das flores. Quando é daqui a pouco, irmãos, eu me sinto totalmente cheio do Espírito Santo. E é texto bíblico. A natureza louva a Deus em ser o que é. E a gente se inspira nela e louva ao Senhor. Isso é oração, irmãos. Isso é oração. Isso é oração. Oração é um estilo, oração é uma forma. Agora, irmãos, é um campo espinhoso, é uma batalha. Por quê? Eu trouxe aqui algumas perguntas. Essas perguntas são fruto de muitas vezes que eu já ministrei esse assunto em várias igrejas, em vários congressos. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, por que é tão difícil manter uma vida de oração vibrante? Inclusive, alguém me procurou na quarta-feira próxima passada mesmo, e ela chegou para mim e relatou uma coisa que faz parte. Pastor, quando eu tive um encontro com Deus, logo no início da minha vida cristã, eu tive uma alegria tão grande, e aquela alegria me fazia eu ir para a igreja com uma vontade tão grande de adorar a Deus, uma alegria tão grande de fazer as coisas para o Senhor. No meu coração, assim, eu chego a sentir nadando na graça. Mas eu percebi, pastor, que o tempo foi passando e eu fui perdendo essa alegria. Eu fui percebendo que a coisa vai murchando com o tempo. Às vezes a gente fica com dificuldade até de ir a um pequeno grupo, de se ajoelhar para orar. Parece que é tristeza. Por que acontece isso? Irmãos, nós estamos aqui para falar sobre esses aspectos. Tem muita gente que chega para mim e diz: pastor, eu não gosto de ler biografias dos grandes cristãos. Por quê?
Porque quando eu leio as biografias dos grandes cristãos, eu me sinto uma ameba de tão pequeno. Quando a gente lê a biografia, por exemplo, George Miller, que é um dos grandes missionários que o mundo já viu até hoje, ele criou um orfanato onde ele alimentava 4.000 pessoas. E a palavra de Deus diz que ele orava profundamente. E ele fez um voto com Deus, sabe como? Ele ia montar esse orfanato e não ia pedir nada a ninguém nunca. A vida de oração dele era tão forte, ele tinha tanta intimidade com Deus, que algumas vezes é relatado na história que o orfanato não tinha nada para comer no outro dia. Ele, antes de dormir, entrava no seu gabinete para chorar, para interceder, intercedia. No outro dia pela manhã, o Senhor enviava alimentos para alimentar o povo do orfanato. Ele leu mais de 170 vezes a Bíblia. Quando a gente vê esse tipo de biografia, a gente fica uma ameba, né? Eu mesmo, meu Deus do céu. Quando eu olho uma biografia dessa, eu vejo a dificuldade que muitas vezes temos nesse mundo de hoje, de estar com a nossa mente focada. Por que é que... Outra pergunta que fazem muito para mim: por que muitas vezes falhamos tanto na oração? Por que é que a gente assume compromisso com Deus de orar mais, e o dia passa e a gente falha? Por que é que isso acontece? Por que é, pastor, que é mais fácil eu pegar a minha família para assistir um filme do que pegar a minha família, reunir para orar? Por quê? Pastor, por que é que na minha mente entra tão fácil os conceitos, as coisas do mundo, mas quando eu quero decorar um texto da palavra de Deus, eu tenho tanta dificuldade, às vezes passo uma semana inteirinha e ainda não consigo decorar um versículo? Por que é que essas coisas ocorrem? Irmãos, uma vez eu estava ajudando minha mãe, meus pais comerciaram em Santa Rita durante 48 anos. E em cidade assim, simplesinha, no comércio, irmão sabe que tem um radinho do poste, que fica passando as musicazinhas. E eu estava no final de ano ajudando minha mãe. Um cara tocou uma música lá, ele só tocou uma vez. A música entrou na minha cabeça, nunca mais saiu. A música era assim: você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Nunca mais essa música saiu da minha cabeça. Às vezes, irmão, eu pego um texto da palavra de Deus, eu passo o dia todinho, eu escrevo, eu leio, passo o dia todinho aquele texto, não consigo... Por que isso acontece? Irmãos, é uma verdadeira batalha. Vida devocional sadia é entender que é uma verdadeira batalha e que o campo dessa batalha ocorre aqui, ó, na nossa mente. Satanás, ele está lutando para ter um espaço na sua mente, porque quanto mais espaço ele tiver na sua mente, menos espaço na sua mente e na sua vida será destinada para a glória do Senhor. Entendeu aí como é a luta? Entendeu aí como é a luta? É por isso, irmãos, que no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, lá diz o seguinte: sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aquilo que você coloca dentro de você, aquilo que você abraça com a sua vida, com a sua alma, com a sua mente, com o seu intelecto, aquilo vai dominar as decisões, vai dominar o seu jeitão de ser. Nós precisamos ter muito cuidado com essas questões. Inclusive, irmãos, vale a pena pensar o que é que o nosso coração está cheio. O que é verdadeiramente prioridade no nosso coração. E para falar sobre oração, quero começar com um caso que todos nós conhecemos muito. Marta e Maria. Lucas, capítulo 10, os versículos 38 até 42. O texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher
chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã, tendo me deixado sozinha, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Aí respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Qual é a principal prioridade da nossa vida? A principal prioridade da nossa vida está em desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Quando a gente desfruta de um relacionamento com o Senhor, todas as outras coisas, elas se encaixam. Essa é a grande lição que nós temos aqui de Marta e de Maria. Marta é aquela ativista. Agora veja, deixe eu advogar um pouquinho a favor de Marta, porque na igreja tem muitas Martas. Inclusive, nós que somos pastores, nós podemos ter essa dificuldade de também não ser uma Marta no momento em que a Maria era necessária. O que é a figura da Marta? A figura da Marta é aquela pessoa preocupada com os afazeres, com o dia a dia, com as coisas. Ela tem a sua importância. Eu não vou dizer que não tenha, não, irmãos. Tem a importância. A vida segue. Se não tiver alguém que lave o prato vai ficar sujo. Casa com prato sujo não dá certo. Não é tão bonitinho as coisas em ordem, tudo organizadinho, tudo bem feitinho? É. Mas o X da questão está na prioridade. O que foi que aconteceu entre Marta e Maria? É que Marta, ela viu, sobretudo, o lado mais ativista da vida. Não conseguiu identificar que era o Senhor Jesus que estava ali. E que tudo partia, sobretudo antes de um relacionamento com Ele, para que as outras coisas pudessem fluir. E foi aí onde a decisão de Maria foi mais acertada. Porque Maria, ela honrou o visitante que chegou na casa, mais do que Marta. Marta queria honrar esse visitante com o ativismo, com a reclamação, porque ao invés de chegar, digamos assim, com um espírito diferenciado, ela chega para Jesus murmurando e reclamando do outro. Se ela tivesse feito as coisas quietinha, sem murmurar, era possível que até tivesse dado tempo de aproveitar alguma coisa, mas a Marta é um estilo de vida. E aqui, irmãos, eu quero, sobretudo, falar com os irmãos que fazem parte da igreja. Quando você vem numa igreja, você vem, em tese, para duas coisas. Ou você vem para servir, ou você vem para ser servido. Os irmãos entendem isso ou não? Então, aqueles que participam do ministério, quando vem para servir, você está colocando os seus dons à disposição do reino, do Senhor, da igreja, para a edificação do próximo. Mas veja, você precisa ter um tempo e se permitir ser servido pelos irmãos também. Você precisa ser ministrado pelas pessoas, pelos ministérios. Você precisa ter um tempo para desfrutar dos ministérios, da igreja, da bênção do Senhor pela vida dos irmãos.
Você precisa ter um momento em que você coloca assim seu coração, eu vou ser alimentado pela palavra. Por quê, irmãos? Eu tenho visto muitas vezes líderes na igreja, pessoas dos ministérios, que só vêm no momento do serviço, não participa da comunhão efetiva da igreja. Tem gente que só vem para cantar. Você não vê num culto de escola bíblica dominical. São soberbos. Já sabe de tudo, já faz tudo. Tem não sei quantos anos, trocentos anos. Mas, irmãos, quando a gente vem para ser ministrado, é uma bênção. Quantas e quantas vezes fui ministrado por pessoas aqui. Uma coisa é você vir com a atitude para receber e ser ministrado pelo Senhor. Outra coisa é a atitude da administração. Tem tanta gente que se preocupa tanto com as coisas acessórias, que às vezes não aproveita a presença do Senhor naquele lugar. É necessário ter muito cuidado. Tem gente que só está dando de si, só está dando de si, só está dando de si, não está parando para se alimentar na palavra também, para se alimentar na comunhão, na oração, se alimentar na exortação, nos dons. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. De onde se tira e não se coloca, vai chegar um certo tempo que aquilo ali vai romper, vai ruir. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, quando vem à igreja, só vem com aquela ideia. E outra coisa, botar o nome de ministro, aí, meu irmão, irmãos, coloque na cabeça o seguinte: quando a gente fala em ministro, ministro é servo. É aquela pessoa que se coloca com um coração de servo. Ministro é aquele que ministra para servir. Ele é aquele que entende que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso e que ele está ali como um humilde servo. Deram o nome dele de ministro, e nos ministérios lá em Brasília botaram ministro, aquele povo todinho ali, que a gente sabe que a atitude daqueles ministros ali não é atitude de ministro, não. A atitude de ministro na casa de Deus é a atitude de reverência, de ajuda, de humildade, de colocar os interesses do outro acima dos seus interesses, como diz a palavra. Então, nós precisamos ter muito cuidado com ativismo religioso. Não é ativismo religioso, é identificar a prioridade. Tem um ditado húngaro que eu acho fantástico, parece idiota, mas é fantástico. Ele diz assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Se você quiser anotar, vale a pena. Eu vou dizer novamente, você vai decorar. Olha, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Isso tem a ver com identificação de prioridades na vida. E a minha pergunta é para você: qual é a verdadeira prioridade da sua vida? Isso vai definir a sua postura de oração. Sabe por quê, irmãos? Mesmo que o Mestre Jesus, ele aprecie tudo que a gente faça por ele, saiba que a nossa primeira necessidade é se assentar aos pés dele e aprender da sua vontade. O Senhor não nos chamou para sermos, digamos assim, ativistas religiosos. O Senhor nos chama com um relacionamento de pai para filho, para que a gente possa desfrutar de um relacionamento com ele pelo Espírito Santo de Deus. Então, o ativismo religioso, ele deve cair por terra. Nós precisamos colocar o Senhor como centro no nosso coração. E todas as outras coisas partem disso.
Sabe, irmãos, quando o Senhor está no centro da vontade nossa, no centro da nossa vida, de verdade, as nossas incumbências, aquilo que a gente vai fazer, a gente vai ser mais calmo, nós vamos ser mais sossegados, nós vamos ser mais amáveis. E a gente vai poder, irmãos, se a gente desfrutar de Deus antes de fazer as coisas para Ele, nós vamos poder fazer coisas até mesmo para Deus que são dignas de uma perfeição fantástica e ser honrado até pelo próprio Senhor de forma grande, como foi Maria. Maria escolheu a melhor parte. E foi essa Maria, irmãos, que posteriormente derrama o vaso de alabastro e quebra aos pés do Senhor Jesus, e o nome dela é lembrado até hoje. Ela construiu algo para o Senhor mais profundo, pelo fato de colocar o Senhor em prioridade e de buscar ter, sobretudo, um relacionamento com Ele antes de fazer as coisas para Ele. Por que é que a gente tem uma vida medíocre de oração? Eu quero apresentar aqui 9 questões. Nessas 9 questões, gostaria que você fizesse uma análise da sua vida. Se porventura você tem uma vida de oração medíocre, observe que é possível que algum fator desses 9 que eu vou citar possa estar influenciando na sua vida. Em primeiro lugar, se a sua vida de oração é medíocre, é porque Deus não é prioridade real na sua vida. Me desculpe a franqueza. Quando uma coisa não assume a prioridade na nossa vida, qualquer coisa de fora vem e nos tira do foco. Os irmãos entenderam aí? Se Deus não é verdadeiramente prioridade em nossos corações, qualquer coisa vai fazer com que a gente invista naquilo que é secundário, não naquilo que é principal, que é buscar Ele. Percebe? Foco. Se Deus não é prioridade real na sua vida, com certeza isso vai se refletir na sua vida de oração. Sua vida de oração é medíocre. Segunda questão, entenda que Satanás batalha contra a oração. Quando nós temos um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, nós somos livres da condenação eterna do pecado. Mas não estamos livres da influência do pecado, nem da influência de Satanás. Como assim, pastor? Saiba você que é possível que no dia a dia, na batalha da santificação, Satanás tente atrapalhar, fazendo com que você simplesmente não busque a Deus. Ele vai fazer isso, porque o objetivo dele é afastar você do Senhor. Satanás luta contra o seu espírito, a sua carnalidade. O que é carnalidade? É a tendência natural que nós, seres humanos, temos ao pecado. E essa carnalidade se reflete na nossa carne, nos nossos sentidos. Então, essa tendência natural que temos, Satanás vai utilizar muito disso como ponte para tentar nos derrubar. Eu falo brincando, diversas vezes já falei sobre isso aqui. Por exemplo, a questão da visão. O camarada vem andando na rua, passou uma mulher bem bonitona, toda reboculosa ali, passou. Ele olhou a primeira vez, pode ser até coincidência. Mas se ele olhar uma segunda vez e já tiver um segundo sentido, aí já é concupiscência. Isso veio por que canal? Carnalidade. Qual é o sentido? Visão. A visão viu, ele gostou, olhou de novo, criou um bocado de pensamento impuro,
Pecado. Quando peca, entristece o Espírito Santo. Quando entristece o Espírito Santo, o sentimento de culpa vem na alma. Percebe? O mundo luta contra a sua alma. Como? O mundo tem instrumentos, irmãos. O mundo tem instrumentos para fazer com que a sua alma fique poluída. Poluída de informações pecaminosas. Poluída de lascívia. Poluída de ódio, de ira. Poluída de muitas coisas que nos afastam do Senhor. Entenda, se você é nova criatura em Cristo Jesus de verdade, e você tem buscado a santificação da sua vida, você vai enfrentar uma batalha. Satanás lutando contra o seu espírito, sua carnalidade lutando contra o seu corpo, e o mundo lutando contra a sua alma. Qual é o objetivo? Deixar você fraco e lhe afastar do Senhor. Veja o que está, irmãos, em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 até 12. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6, de 10 até 12. Deixe esse texto marcado aí na sua Bíblia, levando em consideração que por alguma razão aqui está cortando as informações. Veja aí Efésios, no capítulo 6, os versículos 10 a 12. Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, em alguma versão, contra carne e sangue. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a luta do crente. O texto diz que a gente precisa se fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Isso é através de uma vida devocional sadia, ser cheio do Espírito Santo, buscar intimidade com Deus. Para quê? Para recebermos dele capacitação, armadura. Os irmãos se lembram da armadura? Vou lembrar para você a armadura agora. É o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a sua palavra, e o escudo da fé. Perceba que de todos esses elementos, apenas um elemento é elemento de ataque: a espada do Espírito. Todos os outros elementos são elementos de estrutura e de defesa. Isso pressupõe o seguinte, irmãos: nós vamos ser atacados e nós precisamos estar preparados. E Paulo está deixando isso muito claro. Ninguém veste uma armadura para ir para a academia. Ninguém veste uma armadura para ir para um casamento. Ninguém veste uma armadura para ir para um aniversário ou para ir para a escola ou para a universidade. As armaduras, nesse contexto, e sempre, vão trazer a ideia de uma batalha, de uma luta. E essa luta que nós lutamos, ela é pesada, não é fácil. E eis aqui uma das grandes fragilidades de muitos irmãos na igreja. É o fato de entender que a vida cristã pode ser levada de todo jeito, que não, irmãos, existe uma batalha espiritual forte e nós precisamos nos fortalecer no Senhor. O texto diz que essa luta não é contra seres humanos, contra poderes, autoridades, dominadores do mundo das trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha não é simples, é complexa,
Mas louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, não batalhamos sozinho. O Senhor batalha por nós e juntamente com nós. Segundo lugar, Ele não nos deixa desprotegido. Ele nos deu uma armadura. Terceiro lugar, Ele nos deu fonte de recurso. O texto diz, no versículo 10, o texto diz, fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Se você está fortalecido, você vai reconhecer as ciladas do diabo. O que é uma cilada do diabo? Armadilhas que Satanás coloca no dia a dia da nossa vida, em que se a gente não tiver espiritualmente ligado, a gente vai tomar uma decisão errada, e nessa decisão, muitas vezes, espelhando um pecado do nosso coração. Uma cilada, irmãos, na figura mais simples, uma cilada o que é? Uma arapuca, está lá armada. O cara não identificou, não viu, passou por ela, caiu. Eu vou lhe dar uma cilada do inimigo. Eu tenho visto uma coisa interessante da prática. Quando todo mundo tem razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo, muitas vezes aí nós temos uma fortíssima cilada do inimigo. Uma cilada do inimigo que eu vi há muitos anos atrás, logo quando começou em São Paulo, a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus é um movimento que todos os anos tem. Algumas igrejas se reúnem e vão marchando para Jesus. Só que teve um ano, irmãos, em que a Marcha para Jesus se organizou e alguns evangélicos que se diziam evangélicos e adeptos da causa LGBT, chegaram com seu triozinho, todo coloridinho, para querer participar da Marcha para Jesus, lá no finalzinho da marcha. Quando aqueles cristãos, muitos deles, viram aquele trio elétrico todo coloridinho, com uns irmãos assim, com os trejeitos, tal, querendo participar da Marcha para Jesus, se encostando lá no finalzinho, alguns irmãos começaram a dizer, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E eles começaram a revidar, dizendo o seguinte, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Ao observar esse fato, eu disse, olha que cilada do inimigo grande. Os dois têm razão e os dois não têm razão ao mesmo tempo, porque as verdades elas são incompletas. Aqueles que estão acusando, dizendo, vai para o inferno, essa verdade ela é incompleta. Porque aqueles que estão lá chegando, se eles tiveram um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, ninguém tem autoridade para mandar ninguém para o inferno, não. Isso aí é uma coisa que o Senhor é quem tem autoridade para isso. Se alguém ali tiver um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus, for cheio do Espírito Santo, estiver buscando ao Senhor, é entre ele e o Senhor, essa verdade está incompleta. Do mesmo jeito, irmãos, quando ele disser assim, Jesus me ama, Jesus, essa verdade também está incompleta. Porque você pode dizer, Jesus me ama, mas permanecendo nas práticas pecaminosas. Você dizer, Jesus me ama, mas defender causas que ferem, que transgridem a santidade do Senhor e a sua palavra, está errado. Jesus me ama, sim, mas eu preciso ser nova criatura. E aspectos de mim precisam ser mortificados. Então, essa verdade, ela também está incompleta. Mas aí tem uma cilada. Quem viu aquela cilada saiu com a pulga na orelha. Tanto de um lado como por outro. Quem é que está certo, quem é que está errado? Cilada do inimigo.
cilada do inimigo. E aqui eu quero fazer um alerta a você. O inimigo monta ciladas para você no seu ambiente de trabalho. O inimigo monta ciladas para você, muitas vezes, até dentro do seu próprio ambiente familiar. O inimigo monta ciladas para você no seu ciclo de amizades. E eu vou além. Se não tivermos cuidado, e se não tivermos discernimento espiritual, se não estivermos espiritualmente maduros, é possível que o inimigo monte cilada até mesmo nos ministérios, nas igrejas, nas comunidades de fé, irmãos. Nós precisamos estar preparados, não estamos lutando contra nós mesmos, a nossa luta é contra potestades. É por isso que quando a gente começa, diz assim, Senhor, a partir de amanhã eu faço um pacto contigo, vou fazer como Daniel, vou buscar o Senhor 3 vezes por dia. Começa um dia, começa outro, começa o terceiro, meu amigo, depois, só Deus sabe como fica. Por quê? Porque é uma batalha. Você entra no quarto para orar, alguém chega lá. Painho, maninha, cadê o foco? Cadê a concentração? Acabou-se. Às vezes a nossa alma está tão encharcada, a gente se ajoelha para orar. Quando se ajoelha para orar, começa a pensar em coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, é uma conta que vai pagar. E eu vou além, tem muitos que têm até pensamentos terríveis e pecaminosos, sabia disso? A alma encharcada começa a colocar para fora. Quando a luz do Senhor chega, as trevas são dissipadas. Vamos para frente? Por que é que a vida de oração da gente não é boa? Porque envolve disciplina, envolve arrependimento. E na sociedade pós-moderna, muito pouca gente quer se arrepender do que faz. O texto diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Tem que se humilhar em determinados momentos, irmãos. Tem um preço a ser pago de oração. Outra coisa, muitas vezes nós estamos envolvidos em fortalezas terríveis. Eu gostaria que você anotasse esse texto aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 até 5. Coloque aí, por favor. Sobretudo, aqueles que lutam com pecados reincidentes. O que é isso? É um pecado que insiste em fazer parte da vida do cara. Ele não consegue se libertar, chamados cativeiros espirituais. Olha o que é que o texto diz, 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ora, perceba só, olhe para mim só um instantinho. Se Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, aqui em Corinto, Paulo diz que as nossas ferramentas não são ferramentas humanas de batalha. O texto já diz, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 11, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Muitas vezes, fortalezas espirituais e emocionais de cativeiro de pecado em que uma pessoa está inserida. E para esse tipo de coisa é necessário ajuda. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, é nesse contexto. Aqui o texto diz, versículo 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento. Ou seja, são fortalezas que estão ligadas a questões humanas da alma, interiores.
fortalezas espirituais, emocionais. Aí o texto conclui dizendo: levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Pois saiba, meu irmão, você tem armaduras espirituais, você tem ferramentas espirituais. Muitas vezes a luta que nós passamos são lutas espirituais e o Espírito Santo de Deus nos ajuda a vencê-las. Amém? Terceiro fator, carnalidade em nós combate a nossa devoção. Paulo vai dizer isso, Jesus vai dizer isso. No livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, Jesus vai dizer o seguinte: vigiem e orem, para que não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne... O espírito está pronto, mas a carne... Aí Paulo vai dizer uma coisa tremenda. Se você puder anotar esse texto na sua Bíblia, anote. Romanos, capítulo 7, dos versículos 14 até 18. Olha o dilema ético de Paulo. Paulo diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, porque eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, porque não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha o dilema ético de Paulo. Muitas vezes a nossa propensão natural ao pecado vai fazer com que a gente queira tomar certas decisões, mas simplesmente não vamos conseguir. O camarada trabalhou o dia todinho no comércio. Quando chegou de noite, ele tomou banho, jantou, botou uma roupazinha bem confortável. Aí ele diz assim: agora eu vou para o meu a sós com Deus. Agora eu vou meditar na palavra. Aí pega a Bíblia, bota na cama, na frente do travesseiro. A Bíblia não tem figurinha. As letras bem pequenininhas. Aí ele começa, a canela começa a doer. Ele lê e não entende. Ele queria até ler aquilo ali. Ele queria até ter um a sós, mas ele não consegue. E ele fica se questionando: meu Deus, por que é que eu não consigo? Minha mente está cansada, está desgastada. Eu queria, mas não tem forças. Às vezes, irmãos, ocorre conosco. Essa é a carnalidade, essa propensão natural que a gente tem a não fazer aquilo que muitas vezes gostaria de fazer, mas não faz. Irmãos, uns últimos alertas. Você quer ter vitória numa vida de oração? Você quer ter vitória? Diga aí amém. Em primeiro lugar, você precisa ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus e não como um dever ou uma disciplina legalista. Você, quando for orar, coloque no seu coração o seguinte: eu vou me comunicar com meu Pai. Eu vou me comunicar com o meu Deus. Eu não vou por obrigação. Eu não vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque Deus me amou primeiro. E eu o amo e quero me comunicar com Ele. A atitude na busca tem que ser diferente. Se a gente tiver uma atitude como se fosse um dever, um legalismo, às vezes ocorre
da gente não conseguir e se frustrar no caminho. E quando se frustra, diz, agora eu não vou buscar mais. Sabe por quê, irmãos? Oração é um ritmo. Para que você consiga orar diariamente no seu a sós com Deus, quando esse ritmo é quebrado, para a pessoa retornar novamente, ela já não vai retornar com tanta facilidade. É um ritmo. Quem aqui faz exercícios físicos sabe que muitas vezes, por uma ou por outra questão, a gente quebra o ritmo, para retornar novamente, a gente sofre um pouquinho mais. Eu não estou falando nada de excepcional nisso. Então, irmãos, vai ter certos momentos, sim, que você vai quebrar esse ritmo, porque a batalha é grande. Aí o que é que você vai fazer? Em nome de Jesus, repreenda as vozes malignas que dizem assim, está vendo só? Tem jeito não. Está vendo só? Você não tem condições. Está vendo só? Esquece isso. Isso é muito. Rejeite isso e diga em nome de Jesus. Eu vou reatar o meu relacionamento com Deus o mais rápido possível. Senhor, eu te quero, eu te busco. E vá com seu coração aberto. Aí você vai ter vitória na sua oração. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos. Assuma um compromisso de furar a rotina. Repita comigo assim, furar a rotina. Porque o que nos desumaniza é a nossa rotina. A gente está numa rotina tão pesada, que quando a gente vem pensar no Senhor, a rotina engoliu o dia todinho da gente. E existem certos momentos, irmãos, que nós precisamos romper com a rotina, furar com a rotina, dizer, Senhor, hoje eu vou, em primeiro lugar, falar contigo. Pode não ser pela manhã, irmãos, pode ser na hora do almoço. Não precisa ser logo de manhã, não, pode ser na hora do almoço. O importante é que você faça a sua devocional com Deus, você faça com a mente boa. Que você faça com a sua mente boa, discernindo, que você não faça cansado, que você não faça com sono, porque o seu a sós com Deus vai sofrer. Você precisa furar, é por isso que eu particularmente gosto, quando a igreja faz acampamentos, eu adoro acampamentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes acampamentos nos fazem quebrar a rotina. E eu sou separado das minhas rotinas, e no lugar onde eu estou, eu tenho só como focar minha mente, meu ser no Senhor. É por isso, irmãos, que eu gosto tanto do movimento de cursilho. Porque o cursilho retira a pessoa de suas rotinas. Não tem como ela pensar em outra coisa. E se você pensar direitinho, Alex, o que é que acontece no cursilho? Uma desintoxicação espiritual, percebe? O camarada, ele se desintoxica ali das suas rotinas, ele sai desse contexto. A gente está que nem aquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, irmãos. Tempos Modernos é um filme em que Charlie Chaplin, logo no começo, é apresentado numa fábrica, fechando um bocado de parafuso. Quando termina o dia, ele não consegue ficar normal dos parafusos que fechou o dia todinho e sai para casa com aquela loucura assim. Nós estamos do mesmo jeito. A gente começa a trabalhar de 6 horas da manhã, faz uma coisa, pega uma coisa, resolve uma coisa, paga ali não sei o que, não sei aonde. E agora com esse negócio de álcool em gel, aí é que é terrível. Bota álcool na mão, aí bota a máscara, e já pegou, não, ali está, não, já trouxe de onde, trouxe da feira, já limpou, já lavou. Rapaz, é um negócio tão terrível isso. E a gente fica cheio com essa coisa. Quando chega no final do dia, a gente quer se concentrar no Senhor. O coração da gente está assim, ó. Só pensando em outras, não consegue ter foco. A gente tem que furar a rotina mesmo, para dizer, Senhor, eu quero conversar contigo. Irmãos, eu tenho procurado o máximo possível quebrar minha rotina na semana. Sabe qual é o dia que eu tento quebrar mesmo assim? É na quarta-feira que eu ministro aqui na igreja aos irmãos. Eu tento. Porque nem sempre consigo.
Mas eu tento, na quarta-feira, me isolar o máximo possível e passar o dia meditando, orando pelos irmãos, orando pela família dos irmãos, orando por aquilo que vai acontecer aqui. E geralmente, irmãos, é difícil nas quartas-feiras eu não enfrentar uma batalha espiritual. É muito difícil não enfrentar. É uma batalha até para que você esteja aí. É uma batalha até você vir aqui muitas vezes. Vem cansado, cabeça cansada. Vem com a alma encharcada. Em nome de Jesus, insista. Em nome de Jesus, insista. Persevere, não pare. Outra coisa, irmãos. Muitos de nós não sabemos orar com propósitos definidos. Quando a gente separa um tempo para orar, que se ajoelha para orar, muitos de nós dizem, e agora eu vou dizer o que ao Papai do Céu? É aí onde vem quarta-feira. É aí onde eu vou falar para vocês sobre oração com propósitos. Existem 5 tipos de oração que, em tese, nós fazemos. Oração de louvor, ações de graças, oração de confissão e arrependimento, petição e intercessão. Qual é a diferença entre petição? Petição é quando você clama ao Senhor pelas suas próprias necessidades. Intercessão é quando a gente clama a Deus pela necessidade do outro. Aí aqui vem um macete da vida de oração, que só pode ser mostrado pela prática. Quando você se ajoelhar, que tiver dificuldade para orar pelas suas causas, por você mesmo, comece não pela petição, comece pela intercessão. Tenha sempre à mão uma lista de necessidades de outras pessoas, e comece a sua oração pelo louvor, pela confissão. Se tem dificuldade na petição, vá para a intercessão. Vá para a intercessão. Quando chegar lá na intercessão, os objetivos de oração, os propósitos de oração, vão gerar uma dinâmica, e o Espírito de Deus vai conversar com você de forma tremenda, que você vai começar a clamar pelas suas próprias necessidades, com desenvoltura, e você não vai nem sentir. E eu vou falar quarta-feira, eu não vou só falar, não, eu vou falar e vou exemplificar com os irmãos como é que a gente faz cada um desses tipos de oração, e a mais difícil, que é a última, meditação. Como é que a gente consegue meditar e, pela palavra, ouvir a voz do Espírito de Deus falando ao nosso coração. Isso é quarta. Hoje eu só quero que você conheça isso. Existem tipos de oração, e quando eu sei que tipo de oração eu estou executando, fica mais fácil de eu desenvolver uma atitude de oração com eficácia. Tipo de oração: louvor e ações de graça, confissão e arrependimento, petição, que é aquela oração que eu faço em favor de mim, das nossas necessidades, intercessão, que é aquela oração que eu faço em favor do outro, e a meditação é quando eu permito que a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, fale em minha alma e eu consigo ouvir essas demandas, transformando em verdades espirituais que são aplicados na minha vida, no dia a dia. Está interessado em aprender como é que ouve a voz de Deus? É quarta-feira, viu? Tá certo? Hoje eu tenho 2 motivos de oração com os irmãos para encerrar o culto. E peço perdão aos irmãos, porque passamos de hora e esqueci de pedir aos irmãos para desligar o ar-condicionado. Está todo mundo engrujado. Eu vou orar agora por 2 motivos. Em primeiro lugar, que o Senhor nos ajude a manter uma atitude favorável para a oração. E aqui eu vou dar um dado estatístico. Um missionário em São Paulo fez um trabalho estatístico nas igrejas batistas e foi identificado que apenas 20 a 25% no máximo dos crentes
tem a oração como uma atitude devocional praticada, respeitada e feita mesmo, só 25%. Geralmente as pessoas querem que tenha outras pessoas orando por elas, mas ela mesmo buscar o Senhor em oração, só 25% das comunidades de fé, em linhas gerais, enxergam essa necessidade. Então, isso é um dado que me chega hoje para os irmãos, eu dizer assim, irmãos, nós precisamos ter uma atitude favorável para ter a oração como um estilo de vida cristã. E que a gente tenha mais sede de Deus. Eu não posso pegar, sede e fé é uma coisa que cada um tem, é individual, é inalienável. Por mais que você queira, você não pode dizer assim, eu queria pegar a minha fé e repassar para o meu cônjuge. Assim era bom, né, irmãos? Era bom se a gente pudesse, assim, como eu queria para os meus filhos, pegar a minha fé assim, passar para eles. Fé não é assim. É algo que é construído, é inalienável, é individual. E nesse sentido, eu gostaria de orar com os irmãos, sabe para quê? Para que o Espírito Santo de Deus colocasse nos nossos corações ter sede dele, sede de buscar ele. Porque se a gente tiver sede de buscar a Deus, a gente vai orar mais. Se a gente tiver sede de buscar a Deus, nós vamos ser adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se tivermos sede de Deus, as prioridades, tendo o Senhor no coração, vai assumir prioridade principal. As outras coisas serão secundárias. Se tivermos sede de Deus, o Senhor vai se revelar de forma profunda a cada um de nós a sua vontade. Se tivermos sede de Deus, nós vamos conseguir ouvir o Espírito Santo nos orientando no dia a dia. Se tivermos sede de Deus. Quem não tem sede de Deus não vai buscar o Senhor. Quem não tem sede de Deus tem outras prioridades. Mas se você tiver sede de Deus, você vai buscar o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos concluir orando. Pai eterno e santo, Deus poderoso, antes de qualquer coisa, Senhor, nós queremos dizer que santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade. E Pai eterno, nesse momento eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude na nossa santificação, que a gente tenha uma atitude favorável à oração, a se comunicar contigo, que a gente consiga identificar nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, um momento em que a gente possa buscar o Senhor com mais profundidade. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar que o Senhor nos dê mais sede de Ti, para a gente buscar mais a Ti. Sede do Deus vivo é o que nós clamamos como igreja do Senhor nessa noite. Senhor, nos ajuda a desenvolver uma vida de oração poderosa. Nos ajuda a ouvir a Tua voz. Nos ajuda a perceber a Tua orientação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Boa semana. Olhe para o seu irmão ao lado e diz assim: não existe desenvolvimento sem dor. Deus abençoe vocês.